Olá pessoal, no finalzinho agora de maio de 2018, eu participei do Canadian Immigration Summit em Ottawa, no qual estavam reunidos profissionais aí da área de imigração, como consultores e advogados, assim como também representantes do governo no setor de imigração e na parte de também instalação de imigrantes, algumas associações provinciais que ajudam os imigrantes a se estabelecerem aqui no Canadá também, assim como empregadores que têm grande interesse em trazer profissionais aí qualificados para suprir a demanda de trabalho dentro das empresas. Esteve presente nessa conferência também o ministro Ahmed Hussein, ministro de Imigração, e ele trouxe algumas informações aí super importantes que mostram que realmente o Canadá tem a necessidade de trazer imigrantes durante os próximos anos. O ministro chegou a citar que em 1971 a gente tinha 5 trabalhadores para cada pessoa que estava já aposentada. Em 2012, essa proporção caiu aí de 4 pessoas trabalhando para uma pessoa aposentada, e a expectativa é que isso caia ainda mais até 2036 para 2 pessoas trabalhando para cada pessoa aposentada. Isso significa que a gente precisa fortalecer o mercado de trabalho para a gente ter mais pessoas economicamente contribuindo para o mercado, para que o governo tenha condições de manter aí os compromissos com relação à pensão e aposentadorias. Um dos pontos que o ministro também discutiu ele colocou essa questão para a sociedade, o que os empregadores, o que os profissionais da área de imigração, o que as associações que ajudam os imigrantes a se estabelecerem aqui, o que a gente pode fazer juntos, para que a gente possa ter um programa de imigração aí contínuo, que vá trazer trabalhadores qualificados, suprindo essa demanda de mão de obra que o Canadá tem hoje e fazendo com que isso traga um futuro aí promissor para o Canadá. Um dos pontos mais altos desse summit, dessa conferência, foi a apresentação sobre o Express Entry. Então, foi apresentado um pouco que a gente já sabia, que o Express Entry ele já está funcionando aí desde 2015, eles já fizeram alguns ajustes no sentido de melhorar e dar oportunidade para outras pessoas aplicarem para esse processo do Express Entry. Um dos pontos super importantes do Express Entry é a questão aí, do Processing Time, que realmente tem funcionado entre 6 meses ou menos. Geralmente o que tem passado dos 6 meses são aqueles casos mais complicados, que algumas vezes tem algum problema criminal ou problema médico que às vezes acaba demandando uma investigação um pouquinho maior por parte dos oficiais que estão analisando essa aplicação. Um dos palestrantes que esteve presente na apresentação sobre o Express Entry foi o próprio diretor do Express Entry e de política digital do RCC, que é o Patrick McFadden, e ele trouxe algumas informações que eles já estão trabalhando em algumas análises adicionais no processo do Express Entry. Essas análises, elas visam trazer algumas melhorias aí para o processo. É o que a gente deve ver acontecendo aí no próximo ano e nos anos seguintes. Então, segundo o diretor da Express Entry, o sistema, de forma geral, tem funcionado muito bem, porque hoje ele atrai aí os profissionais qualificados, que já têm uma boa proficiência de inglês, geralmente são jovens e que já têm uma certa experiência. Porém, hoje eles sabem que o sistema simplesmente considera a pontuação. Eles sabem que algumas áreas, como a área de engenharia, ciência, tecnologia e matemática, têm atraído aí um grande número de profissionais para o Canadá. Então isso é uma informação que eles já confirmaram que é um sucesso para essas determinadas áreas e tem suprido a necessidade aí do mercado nesse sentido. Outro ponto positivo citado pelo diretor do Express Entry também é o grande sucesso que o Express Entry já tem quando eles trabalham diretamente com algumas províncias, como a gente tem hoje os processos provinciais de Saskatchewan, Ontário, BC, por exemplo, onde você tem um processo provincial vinculado com o Express Entry, e após uma nomeação provincial você ganha aqueles 600 pontos no seu profile do Express Entry. Outro ponto positivo do Express Entry é que
ele tem atraído muitas pessoas. Agora, em junho, a gente tem mais de 80 mil pessoas, né, no pool do Express Entry. Então, o grupo de pessoas disponíveis ali para eles escolherem é bem grande. E a gente sabe que, de acordo com o anúncio que eles fizeram no ano passado, eles vão intensificar os processos de imigração um pouquinho mais aí nos próximos anos. Então pode ser que a gente veja, né, uma seleção maior aí de profissionais que estão dentro desse pool, né? O Canadá visa trazer em torno aí de 1 milhão de imigrantes nos próximos 3 anos. E após ouvir, né, de profissionais da área de imigração, do setor privado, né, os empregadores que querem atrair aí profissionais qualificados para as próprias empresas, e também, né, de cada representante das províncias, né, que estavam presentes nesse evento também, o diretor anunciou que eles pretendem, e eles já estão trabalhando em cima disso, de ir mais a fundo no sistema do Express Entry. Porque eu pessoalmente acho que o Express Entry seleciona, né, um certo alvo de pessoas ali, mas nem sempre são exatamente o que eles precisam, né? Principalmente se a gente olha para onde que essas pessoas estão indo após chegarem aqui no Canadá. Então a gente tem as províncias aí que precisam de alguns profissionais de algumas áreas e acabam às vezes não recebendo esses profissionais porque pelo Express Entry por ser um pouquinho mais aberto para todas as províncias exceto Quebec, às vezes os imigrantes que chegam aqui pelo Express Entry acabam optando por uma ou outra província. Então a ideia do governo é ir realmente mais a fundo e saber quem são essas pessoas que estão no processo do Express Entry, ir um pouquinho mais em detalhes para saber que tipo de experiência que elas têm, que tipo de formação elas têm e não ir simplesmente pela pontuação. Hoje a gente sabe que um fator super importante no processo do Express Entry é a idade. Então às vezes a gente tem um profissional que tem aí 45 anos de idade, já tem um doutorado, já tem aí 25 anos de experiência, um bom inglês, comparado com alguém que tem aí uma graduação, um ano de trabalho talvez aqui no Canadá, a gente vai ver uma discrepância de pontos aí bem alta, né? A diferença aí vai ser provavelmente mais de 100 pontos. Então isso faz com que eles vejam que tem profissionais qualificados que estão ali no pool, abaixo, por exemplo, de 400 pontos, 300 e poucos pontos, mas hoje, infelizmente, como o sistema do Express Entry tem funcionado, o sistema não está selecionando esses profissionais. O que a gente sabe é que esses profissionais que talvez já têm uma carga maior de experiência de trabalho, talvez uma formação acadêmica mais elevada, são interessantes para o sistema canadense. Então, eles precisam realmente ir um pouquinho mais a fundo no sistema do Express Entry para ver exatamente como que eles podem selecionar esse tipo de profissional. É claro, eles têm que fazer um balanço também, porque geralmente idade é um fator importante, porque aqui a gente está conversando a respeito de aposentadoria, ou seja, se o Canadá já está tendo muitas pessoas para se aposentar, é claro que eles não querem trazer pessoas que estão próximas dessa data de aposentadoria somente, né? Eles têm que criar um certo balanço para manter exatamente a workforce, né? As pessoas trabalhadoras, e para manter também o que eles precisam aí no mercado de trabalho, que seria a demanda, né, de profissionais qualificados em determinadas áreas. Uma promessa do diretor do Express Entry é, então, no próximo ano continuar analisando, né, mais a fundo, mais em detalhe, os profiles do Express Entry para ver que tipo de habilidades essas pessoas têm, né? Elas estão disponíveis no pool, qual é a pontuação delas e o que elas podem trazer de benefício para o Canadá. Então é um pouco de, eu diria, é uma pressão boa, né, que a gente tem feito em termos de profissionais de imigração, de associações provinciais, né, e do próprio mercado de trabalho, e a gente tem visto um resultado super positivo do governo realmente analisando isso e levando em consideração todos esses pontos. Então o que a gente sabe é, o Canadá ele continua precisando de profissionais do mercado de trabalho e eles estão trabalhando intensamente nisso. Se a gente realmente vê, né, algumas mudanças aí no sistema do Express Entry, pode ser que a gente veja aí, né, a pontuação do Express Entry caindo um pouco mais, ou eles utilizando outros critérios aí para selecionar profissionais que estão ali dentro do pool. E por último, uma recomendação que foi discutida também durante essa conferência em Ottawa é que se você tem realmente o interesse, né, no Canadá, já está no processo aí de
juntar os seus documentos, fazer uma análise do seu perfil, trabalhar na proficiência de língua para você então poder aplicar para o processo, é interessante que você avalie se realmente existe uma certa demanda, né, de profissionais na área na qual você está buscando se estabelecer, e também analise se você tem uma função que é regulamentada. Então vale a pena você começar a trabalhar na parte de validação profissional antes mesmo de chegar no Canadá. Por quê? Porque a gente vê hoje é que cada profissão, né, eles têm aí os seus conselhos, e às vezes acaba você chegando aqui tendo que passar por um processo tão longo que você acaba às vezes desistindo de passar por esse processo porque você chegou aqui, você quer trabalhar e você tem que talvez fazer um investimento inicial ali nesse processo do registro profissional. Se você conseguir adiantar parte desse processo ainda estando no seu país de origem, pode ser um benefício porque você já agiliza o seu processo. E o governo anunciou também, né, que eles vão trazer aí suporte para as pessoas que já estão no processo de imigração e antes mesmo de sair do país de origem, eles já têm um suporte para saber exatamente o que eles precisam para exercer a profissão aqui no Canadá. O governo também comentou que eles têm interesse em fornecer, né, um subsídio aí para as pessoas que pretendem fazer o registro profissional, porque algumas profissões, por exemplo, é muito caro o investimento inicial que você faz. E daí você pensa, se você tiver que trabalhar para fazer aquele registro profissional, talvez aí para estudar para a prova, é uma carga horária grande, né, porque você vai ter que se preparar para alguns testes aí que são bem complicados, né, em uma outra língua que talvez não é a sua língua nativa. Então eles vão oferecer subsídios para que você tenha de uma certa forma, eu diria, um empréstimo do governo, né, para você poder dedicar-se exclusivamente no preparo para algumas provas específicas aí do processo de registro profissional. Então isso é uma grande novidade e a gente está feliz que o governo tenha feito essa iniciativa aí em termos de ajudar as pessoas a se estabelecerem e continuarem, né, na profissão que essas pessoas já têm experiência. E é isso que o Canadá está buscando, eles querem atrair talentos. É claro, algumas vezes a gente vê algumas pessoas, né, mudando de profissão e tal, mas o interesse do Canadá, inicialmente, é que as pessoas já tragam esses talentos, né, já tenham a experiência de trabalho e tragam isso para o Canadá. Então é isso, pessoal, eu acho que o futuro do Express Entry é promissor, o futuro do processo de imigração do Canadá é promissor. É importante que vocês já estejam preparados para esse processo, que vocês já comecem, né, a fazer um assessment, saberem exatamente qual é o perfil de vocês, se vocês já qualificam hoje, se vocês não qualificam, exatamente o que você tem que trabalhar. Então, planejamento é fundamental para que seu processo de imigração seja bem sucedido. Se você tem dúvidas com relação ao seu perfil, você pode utilizar o nosso Free Assessment, que a gente vai colocar o link logo aqui embaixo. E se você quer discutir mais em detalhes como é o seu perfil hoje, o que você precisa fazer para você ter um perfil atraente para o Canadá, entre em contato com a gente. Tá aqui o nosso link de consulta também e a gente vai poder discutir e fazer esse planejamento junto com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, comentem, se inscrevam no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!